Não, eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá. Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá podcast. Eu sou Daniel Sartório e como vocês estão? Tudo bem? Poxa, que legal, cara. Eu tô muito feliz com o episódio de hoje. Hoje eu conversei com o Thiago Ventura. E caso você esteja chegando aqui por causa desse episódio, um marinheiro de primeira viagem nunca escutou esse podcast. Esse é um podcast onde eu, Daniel, entrevisto comediantes profissionais e pessoas apaixonadas por comédia sobre essa arte incrível que a gente tanto gosta, sabe? Comediante adora se reunir e discutir horas sobre isso, e eu tento trazer um pouco disso pro podcast. E esse episódio em especial eu fiquei muito feliz, cara, porque a gente conseguiu aprofundar muito nos assuntos, sabe? A gente conversou sobre a comédia, a gente conversou sobre como era, como é, o processo que ele fez, que divulgou o trabalho dele. Ele conseguiu crescer, ele conseguiu, e junto com o crescimento dele, ele puxa uma galera junto, que é algo que eu acho muito bom, muito importante. E, cara, ficou muito bom esse episódio, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Caso tenha gostado, manda um e-mail para tavavindopracá@gmail.com, mas se você estiver odiado, aí você tem que mandar um e-mail de ódio pro Amauri. O e-mail dele é amaurifte@hotmail.com, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado e espero que vocês gostem desse episódio. Tá se ouvindo bem? Estou no melhor momento da minha vida, inclusive. Melhor momento da sua vida? Pô, Thiago, ontem você lembrou de uma história de um show que a gente... Um corporativo. Um evento que eu fui fazer pra... Desculpa, tá? Quem tá ouvindo, eu chamo ele de Moa. Se ele já tem um tempo, eu chamo ele de Moa. Eu fui fazer um evento corporativo na empresa que você tava trabalhando, sim, né? Sim. E aí eu já percebi que já ia ser difícil pra caramba, que não tinha palco, não tinha nada. Eu falei, Moa... Tá do Daniel, né? Eu falei, Daniel, vem fazer uns 5 minutinhos. Aí ele falou, vou. No final das contas, eu e ele passamos uma vergonha gigante. E depois você me falou assim, cara, que loucura que você foi doido de topar, porque você vai muito mal na frente de todo mundo que você trabalha, né? De amigos que você tá trabalhando, e você teve uma postura de bate pronto a responder que sim. Acho que você viu também que eu tava nervoso. Era idiotice também, né? Eu lembro que nesse show foi perto de quando lançou aquele especial do Jessel Nick, o último. Sim. E você tava com... show? É o Thoughts and Prayers. Isso. Especial que muito final, bom. É o final incrível desse especial. Porra, e eu te conheci no momento que você tava assim, prestes a estourar como comediante, se eu posso dizer isso. As coisas estavam começando a serem produzidas, né? Sim. Que as coisas aconteceram comigo por conta de ter transferido a carga de vídeo do YouTube pro Facebook. Tava meio que chegando nessa hora aí. É a hora que a gente tava se trombando. E como que foi, cara? Voltando um pouco no início da sua carreira. Uhum. O que te fez pegar a vida que você tava e falar assim, vou contar piada também? Foi um vídeo do Diogo Portugal que eu recebi através de um depoimento no Orkut. Você acredita, amor? A rede até acabou já. Meu amigo Rafael Inocente me mandou um vídeo falando assim, esse cara no Faustão e no Jô, mandou os links, né? Esse cara no Faustão e no Jô parece você no colégio. E aí, eu acredito que todo comediante tem uma faísca inicial. E a minha faísca foi assistir nesse vídeo. Quando eu assisti, eu lembro de eu me afastar da cadeira do computador e falar, eu consigo fazer esse bagulho aí. Isso daí eu já faço, entende? Eu já faço no meu colégio. Já invento, consigo aumentar as histórias, só que eu meio que faço de maneira, tipo no flow, tá ligado? De maneira inconsciente. Sim. Eu não sabia como é que eu tava criando aquilo. E aí quando eu vi um cara fazendo como profissão, eu pensei, será que tem como estudar comédia? E aí quando eu descobri a comédia, aí agora a gente tá gravando podcast. Porra, cara, quando você descobre que existe um negócio muito maneiro, né? Acho muito maneiro. É maneiro de... Tirando a geração atual que sabe que hoje em dia é uma profissão, né? Uhum. Que a gente vê uns moleques de 14, 15 anos fazendo open mic. Isso é muito doido, né? É muito doido. Eu tiro sempre, por exemplo, do meu roteirista do programa do Fábio Porchat, o Vitor Amar.
Sim. Eu lembro que quando eu fui fazer com ele, a gente tava fazendo show pra... Cara, eu acho que tinha 13 pessoas, 14 pessoas no bar. No bar não, me perdoa. Era no fundo de uma biblioteca em Uberaba, que o Vitor Amar pediu pra eu ir. Ele falou, cabe 30 pessoas. Aí deu 13. E aí foi eu e ele. E aí eu conheci ele pouco. Tipo, sabe quando você conhece a pessoa pelo stand-up, mas você não conhece ele muito a fundo ainda? Pessoalmente, Então a gente né? conversava e aí eu perguntei pra ele, Vitor, quantos anos você tem? Ele falou, 17. Eu falei, não é possível que você é tão bom com 17 anos. Entende? Eu tinha uns 23, 24 por aí. E ele com 17, cara, fazendo muito bem. Então é muito bom ver a galera vendo isso como profissão hoje em dia. Antes via também, só que a galera não levava tão a sério. A galera falava, não, isso aí tem que ter dom. Hoje mesmo eu trombei com um cara que falou, pra fazer comédia tem que ter dom. Eu falei, mas tem que estudar também. Se você não souber o que tá fazendo... Eu acho que tem tipos de comediante, né? Tem um comediante que já é engraçado naturalmente. Por si só, né? E tem um cara que depende mais do texto. Exato, tem o próprio Anthony Jeselnik, que é um cara que depende do texto, e você vê um cara, tipo, que nem o Chris Tucker, que faz, que não precisa de nada. Aquele cara engraçadíssimo. Ele entra né? no palco, todo mundo já quer, entende? Então, Eu vi numa entrevista que você falou que você tinha uma pastinha que você ia salvando o vídeo da galera pra ir assistindo. Pois é, porque, tipo assim, eu sou muito caxias com os meus bagulho, tá ligado? Eu gosto muito, a gente vive, né? A gente que é comediante, a gente vive 100% falando e vivendo comédia. E aí eu tinha uma pasta, como por exemplo, tinha uma pasta escrito Danilo Gentili, tinha uma pasta escrito Rafinha Bastos, Fábio Porchat, né, Caruso, Diogo Portugal, Cláudio Torres Gonzaga, todos os comediantes brasileiros tinha. E eu sabia letra por letra de cada texto. Caralho. Porque eu não queria bater com piada de ninguém. Então eu falei, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber tudo de todo mundo. Aí eu comecei a nominar os negócios. Falei assim, essa aqui é a piada que volta, que hoje é o callback, entende? Essa aqui é na terceira, que é a regra de 3, entende? Essa daqui é uma ironia. E eu nem sabia nada. Eu falava, essa aqui é quando finge. Eu estudava da minha forma, porque eu não sabia que tinha um material pra estudar realmente, sacou? E aí eu comecei a fazer essas pastas pra tentar me organizar, pra levar realmente a comédia a sério. Pô, isso é muito legal, né? Categorizar o... Pra Porque caralho. eu acho que eu vi uma outra coisa que você tinha falado que você voltou para um negócio mais setup punch, né? Sim. Que no início acaba que todo mundo faz isso, que contar história no início é um pouco difícil, né? Dependendo da pessoa, para mim é difícil. E eu acho muito interessante. O grupo que você tinha com o Jacaré e com o Igor Guimarães, Jacaré Banguela, foi quando? Em que momento da carreira? Assim? Eu fiz um grupo chamado Senhora Comédia, depois eu fiz um grupo chamado Riso Ereto, e aí quando acabou os dois, que estavam naquele meio tempo, chegou o Retirantes, que era eu, o Banguela e o Igor. E como que era pra trazer público nessa época? Era complicadíssimo. Tão... Eu e o Igor, a gente, quando recebeu a proposta do Banguela, a gente falou assim, caramba, vamos lotar. O Banguela é muito famoso, entende? E mesmo assim era muito difícil. Era muito complicado. Gente, a gente fazia um show, pegamos um show pra 690 pessoas e deu 30. Nossa. Entende? E aí a gente escuta. Porque as pessoas, quando você vai num show que é pra 690 lugares e vai 30, existem as pessoas que se sentem no clima intimista e fala, caralho, que bom que não veio ninguém, que só eu que vou curtir isso aqui. Sim. E ao mesmo tempo existem as pessoas que olham pro lado e falam assim, só a gente paga pra ver esses idiotas, tá ligado? É só a gente que perde tempo com esse lugar. Porque que era pra ter 690 pessoas, tem 30 e a gente é um dos 30 retardados que tá aqui. Entende? Então, a plateia fica meio receosa no começo. Em que momento que você começou a fazer o material, assim, que começou a te dar essa projeção, sabe? Que começou os textos mais de identificação, de histórias de infância. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que partia mais pelo lado de identificação, entende? Porque, cara, minhas primeiras referências de fora foram... Bill Cosby foi o primeiro que eu vi, que eu falei, minha nossa, esse cara faz um act do jeito que eu gosto. E é impressionante. Aí eu encontrei o Danny Cook com um humor completamente espalhafatoso, assim, que me agradava muito. Aí encontrei em contrapartida, na época tinha vídeos do Bill Hicks, o caralho, tinha o Seinfeld fazendo, aí era o Bill Burr, aí Jim Jeffries, aí Dave Chappelle, começou toda essa galera, Sarah Silverman, porra toda. E aí eu comecei a perceber que não era só a comédia que eu gosto de ver. Eu tenho que entender toda a comédia, entende? Eu tenho que entender o cara que faz humor negro, eu tenho que entender o onliner, eu tenho que entender qual é o cara que tem um bom storytelling, e aí eu tenho que entender o que eu gosto
pra eu conseguir absorver e transformar naquilo que eu acredito ser uma comédia original pra mim, entende? Então é isso, é porque é referência, tudo é referência. Exatamente. O clichê do nada se cria, tudo se copia, é meio que parte disso mesmo, entende? Porque eu tenho que ver quais são as minhas referências. Eu falo assim, bom, essa galera eu gosto do jeito que faz. Então, eu me baseio no raciocínio, na respiração para aprender, né? Porque não tem como ensinar comédia, né? Não tem como. As pessoas podem te induzir os caminhos, mas Podem ensinar comédia é impossível, E aí, quando eu vi essa sequência de pessoas, eu consegui só absorver as que tinham acting. Então, daí que eu consegui fazer textos mais de identificação por jeito de andar, por jeito de se comportar. E aí eu consegui explorar um pouco mais. Aí o primeiro texto que eu fiz foi o da mãe. Sim. O texto da mãe que foi o primeiro que viralizou. E nesse momento você ainda estava trabalhando? Tava trabalhando no Banco Bradesco, cara. Muito infeliz, assim. Só que eu não saí vacilando, tá ligado, Moa? Eu fui um cara que... Mano, não coloquei os pés pra mão. Foi, planejado, tá ligado? Não dei mole. É o que eu falo no meu show, né? A porta já tá fechada pra quebrada. Não adianta você bater esperando alguém abrir. Você tem que comprar uma armadura forte pra chegar com os 2 pés na porta e foda-se a chave, mano. Vamos abrir essa porta e poucas. Então eu guardei uma grana que ia me garantir 2 anos de contas pagas em casa pra eu viver só de stand-up. Isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Só que, vamos supor, eu ganhava... com os descontos lá no Bradesco, contando Visa Vale e os caralho, a porra toda, tipo, dava uns 2,5. Que pra quem é de Taboão da Serra, parça, era uma grana que cola em casa, tá ligado? Seus pais entenderam? Porra, não entenderam nada. Como é que vai entender? Sou a primeira pessoa que fez faculdade na minha família. Sou o primeiro que terminou os estudos certinho. Fiz tudo correndo. Do nada eu paro tudo. Pra contar piada. Pra contar piada? Tá doido. Mas aí na conversa minha mãe foi a primeira que me apoiou, tá ligado? Meu pai também me apoiou. Aí depois foi a família toda, porque eles perceberam que eu gostava. Só que quando você se planeja, tipo assim, você tem um planejamento de, caramba, ó, vou fazer isso pra não me fuder. Eu fiz uma porrada de curso, tá ligado? Se eu quiser voltar a trabalhar um dia em banco, eu consigo, porque eu me garanti, entende? Eu falei assim, se não der certo, eu posso voltar? É isso que eu fiz. Então, eu indico pra todo mundo, mano. Você quer fazer um bagulho? Porra, então leve a sério a ponto de não colocar os pés pelas mãos, tá ligado? Sim. É até um perigo, assim. Eu gravei com o Luca e ele conta a história da loucura que ele veio, assim, pra São Paulo. E influencia uma galera, assim. De vez em quando aparece, eu ouvi o Luca e mudei pra São Paulo. Tem uma história muito boa com o Luca, que o Luca, ele foi fazer um show em Santo André, eu não conhecia o Luca. E aí ele sentou lá e ele falou, vou fazer aí, cara, fazer 5 minutos. Eu falei, tu mora onde? Ele falou, moro lá no centro. Eu falei, puta, bicho, tu vai voltar como? Aí ele falou, cara, eu não sei como é que eu vou fazer. Aí eu nem conheci o Luca Mendes. Falei, viado, vambora aí. Deixei o moleque no metrô. Ele tava todo fudido, cara. Você via cara, sabe quando você vê na cara da pessoa assim? Sabe quando o mágico erra a mágica e na metade ele percebe que ele errou a mágica? Que ele fala assim, não, gente, vamos trocar de carta. Entende? É isso, eu vi o Luca desesperado. Mas eu acho que as pessoas... Então, por exemplo, o Renato Albani também foi um cara que veio, mano, com 3 conto, 4, sei lá, 6 conto. Cara, isso não é nada. Em São Paulo, onde tudo é caro para um caralho, isso é louco, tio. Tem que ser... Eu acho que tem que se planejar, né? Mas eu admiro quem mete a cara. Quem mete a cara e dá certo. Né? E à medida que foi crescendo, assim, público... Eu quero falar sobre esse negócio de pegar o vídeo que estava jogando no YouTube e começar a jogar no Facebook. Certo. Que foi a grande reviravolta que deu, né? Que acho que ninguém estava colocando muito vídeo lá. Pois cara. Eu tenho muito medo de como a galera do stand-up vê isso, sacou? Porque eles, colocam uns rótulos em mim, assim, que... Ai, fico meio assustado, sacou? Porque eu não sei se eu consigo manter, sacou? Muito difícil, cara. Muito difícil, E aí, quando eu comecei a passar os bagulhos no Facebook, todo mundo começou a falar, por conta do Thiago, as coisas aconteceram dessa forma. Foi uma outra janela pro stand-up, para as pessoas verem. E meio que foi. Foi, só com que, certeza. a todo momento, quando as pessoas falaram, eu fiquei pensando assim, vai acabar. Então, qual que é o pensamento do já acabou? É não se importar, continuar trabalhando. Sim. Tanto que quando acabou o Facebook, a gente já tinha migrado pro YouTube. Então... É muito doido falar disso, porque eu nunca sei a dimensão que é, tá ligado, amor? Sim, e tomou uma dimensão muito grande. O Facebook, acho que todo mundo já abandonou, né? Todo mundo. Mas muitos comediantes cresceram também junto com isso, nessa leva. Com certeza, mano. Tem uma galera. E uma coisa que você já vi você falando também,
foi sobre como que no início você tinha... O público de stand-up era diferente, né? Muito. Você trouxe um público diferente para o É, teatro então, também. na verdade, não foi... Eu acho que o grande ponto de que se um dia fossem falar do que aconteceu comigo, eu não queria que falasse sobre o viral do Facebook. Eu acho legal citar. Só que eu gosto mais ainda de quando lembram de mim pelo fato de uma galera de quebrada que nunca tinha ido ao teatro começou a ir ao teatro por causa de mim. Entende? Você vê no meu público, é 80%, mano. 80% é quebrada mesmo, tá ligado? Que chega no final do show pra mim e fala assim, aí, mano, na moral, que da hora que eu consegui guardar o dinheiro pra vir no seu show. Porra, isso é foda, né? Só vou ter que esperar o metrô abrir. É a minha galera, a minha rapaziada, minhas meninas, é isso mesmo, tá ligado? Então, quando eu comecei a colocar os vídeos, eu comecei a perceber que eu não precisava tentar ser outra pessoa. Olha o que aconteceu, cara. Eu estudei em faculdade de administração. Então, eu sei que a imagem que você passa... a gente só tem uma chance pra causar uma primeira impressão. Maurício Dolles me ensinou isso. E aí, o que eu fazia? Eu ia nos shows e eu via quem é que tava lá. Era o cara da calça jeans, da camisa polo. E aí eu entrei nesse jogo, que foi, pra mim, um passo muito bacana. Só que depois eu entender que eu não tava sendo eu, me ajudou com a minha comédia, tá ligado? Então, o que eu fiz? Eu tive uma oportunidade de ir pra Argentina. Aí eu, achando que as pessoas iam me ver diferente se eu me vestisse melhor, fui lá e comprei 8 Lacoste. Todas a R$78. R$78 cada uma. Eu levei R$780 contado. Já tinha visto já. Uma amiga minha tinha me passado a loja. R$780 contado eu levei. Do dinheiro que eu planejei pra viver de stand-up, cuzão. Eu falei, agora meu investimento é na roupa. Eu só fazia show de Lacoste. Cara, isso... Não tinha dinheiro pra voltar de gasolina. Mas eu só fazia show de Lacoste. E por incrível que pareça, as pessoas começaram a me chamar pra fazer show corporativo. E o show corporativo paga um pouco mais e começou a pagar as minhas contas. As pessoas começaram a ver que eu ia bem vestido no local e as pessoas realmente colavam comigo. Só que aí teve um dia que eu tava falando como é que eram os moleques da minha rua e todo mundo falava pra eu falar. Inclusive, eu lembro do Renato sempre falando, o Renato Albani sempre falava assim, pô, você tem que fazer isso no palco. Eu falava, mano, será? Mas a galera não vai entender. Quando eu fiz, caralho, leque, foi demais, mano. Quando eu comecei a falar, tipo, de pipa, quando eu comecei a falar dos bagulho de quebrada, assim, tipo... E aí todo mundo passou por isso. Né? Independente de você ser de quebrada ou não, mas eu tendo a minha visão, comecei a falar mais na gíria. Aí eu achei até engraçado que o tio Thiago Carvalho chegou pra mim e falou assim, caralho, mano, eu colei na tua rua lá, é da hora, você sabe imitar os moleques igualzinho, né, cuzão? Aí eu falei, é muito fácil você saber imitar quando você é de lá, entende? Porra, não tô imitando não, tô sendo eu. Aqui que eu tento ser outra pessoa, entende? E aí, nesse momento, eu acho que a galera de quebrada começou a colar no teatro. Porra, e foi aí que você já organizou pra fazer o seu solo também? Moa, aconteceu um bagulho muito doido, que era o seguinte. Eu fiquei por muito tempo, mano, tendo crise de ansiedade, muito tempo tomando remédio, tomando energético, porque imagina que eu tinha 2 horas de texto. Eu tinha 2 horas de texto, entre coisas boas e coisas medianas e coisas ruins. Você sabe, você é comediante. Sim. A gente tem que guardar tudo pra tentar fazer o melhor possível com aquilo que nós temos. E quando eu coloquei o primeiro vídeo que estourou, e eu pensei assim, eu tenho mais 2 horas, eu não dormia, cara. Eu não dormia, amor. Eu dormia 3, 4 horas por dia, cara. Não conseguia dormir de jeito nenhum. Porque eu falei, eu não posso perder o gap. Eu tenho que fazer as pessoas irem pro teatro agora. E além de irem pro teatro, eu tenho um show solo bom? Não tinha. Então imagina como ficou a minha cabeça. Eu comecei a ter público e não tinha o produto bom. Eu tinha 4 de 15 minutos. Eu não tinha um inteiro de 1 hora. Né? O que eu quero dizer com o meu show? É a piada pela piada? Qual que é a fita, entende? Eu tenho uma metáfora do que são os vídeos do Facebook e os vídeos do YouTube. Os vídeos do Facebook e do YouTube são apenas um aperitivo. Na metáfora eu coloco um pesqueiro, pesque e pague. Os vídeos do YouTube é a isca. O que eu vejo das pessoas acessando é a boia. Quando as pessoas vão pro teatro, é o movimento da vara. Exemplo, quando conta lá uma visualização, eu vejo a boia afundando e voltando. Quando a pessoa fala, porra, gostei do YouTube, vou assistir no teatro. É quando corre a boia. É a hora de eu puxar. E quando eu vou fazer um show solo, eu tenho que ter um bom conteúdo. Porque eu não tô falando só sobre mim. Eu tô falando sobre a comédia nacional, entende? As pessoas vão assistir um show solo de stand-up. E se o show solo de stand-up for uma bosta, elas vão naturalmente achar que todo mundo tá sendo uma bosta. Entende? Então você tem que ter uma responsabilidade. Um comediante de stand-up que faz um show solo tem que ter uma responsabilidade, sim. Entende? Você tá vendendo o seu nome e o da comédia, onde vários amigos seus sobrevivem dela.
Então, eu não dormia, cara. Nunca tinha pensado nisso. Você tem uma responsabilidade, mano. Você tem. Com certeza. Entendeu? Né? Como, por exemplo, tem pessoas que eu fico muito puto. Hoje não acontece mais, eu fico tão feliz. As pessoas que fazem show com vestida de personagem e vendem como stand-up porque eles falam que tá na moda. Você não está fazendo stand-up, não me ofenda, entendeu? Você não está fazendo stand-up. O stand-up é outra coisa, entende? E quando você tem um show solo, você quer ser só um cara engraçado? Seja só um cara engraçado, mas seja o cara engraçado, entende? Você quer passar alguma coisa? Porra, então entenda o que você quer passar e transmita da melhor maneira. Eu prefiro passar, entende? Eu tenho que tentar falar alguma coisa. Sim, isso de passar uma mensagem... A gente tá passando por uma fase legal, assim, de especiais. Né? O próprio especial da Nana... É Nana, não, o nome dela? Hannah Gadsby. Hannah, isso. O próprio especial da Hannah na net é foda, cara. É sinistro, foda pra caralho. É sinistro, tipo assim, eu acredito que ficou muito tempo. Acho que dava pra ter reduzido um pouco do que eu vejo, tá? Sim. Mas dentro daquilo foi perfeito, cara. Eu lembro que a história me tocou muito. E quando você vê uma comédia, porra, que te toca, mano, que consegue conversar com você, sendo que você nem conhece a pessoa, o stand-up é muito íntimo mesmo, tá ligado? É por isso que é bonito. E o seu solo, você acha que demorou quanto tempo fazendo ele até você achar assim Nossa que... senhora. Cara, a gente conversa muito aqui em casa sobre fazer um especial por ano. A gente acha fielmente que dá. Agora, fazer uma obra por ano, já acho mais difícil. Eu acho que, cara, eu fiquei muito tempo pra criar o primeiro, só que depois eu fiquei 1 ano e meio pra criar o segundo, tá ligado? E agora vou ano que vem agora, 2019, vou tentar lançar o terceiro e o quarto no mesmo ano, tá ligado? Gravar 2 especiais. Cara, eu acho que demora... Eu não sei quanto tempo, não consigo explicar. Porque eu tenho quase 10 anos de comédia. E o meu primeiro especial, que antes era o Isso Não É de Deus, aí eu falei, não tem nada a ver. Eu não quero nada disso. Eu joguei tudo fora. Peguei as piadas que eu gosto e tal, e aí escrevi o Isso É Tudo Que Eu Tenho. E aí, quando eu escrevi Isso É Tudo Que Eu Tenho, que foi nesse gap aí de jogar o Isso Não É de Deus, que era todo o montante de piadas que eu tinha nesse decorrer de 10 anos, montar o Isso É Tudo Que Eu Tenho e falar que realmente isso aqui tá bom, eu acho que demorou, cara, pelo menos uns 3 meses de teste, fazendo todos os sábados mais de uma sessão, entende? Teve um momento que eu falei, agora tá bom. É o momento que eu for pra gravar, é o momento que eu viajei até acabar com o solo. Então, é um pouco o vício de como funciona o nosso mercado, né? Que o set, o máximo que você faz é 15, tirando alguns poucos lugares, mas Sim. Geralmente é 15 e você pula pra 1 hora. É muito complicado, né? O Seinfeld fala naquele documentário dele no Comedian. Sim. Que você só se torna um comediante de verdade quando você domina 1 hora de palco. Não. Quando você começa a fazer mais tempo. E isso foi muito maneiro, cara. Eu acompanhei. Eu achei legal que quando eu comecei, você estava bem nessa transição. Assim. Eu conheci você. Aí o Facebook começou, talvez eu te dei sorte, olha só. Eu também acho, eu tô pensando aqui, agora na soma eu acho que foi você, mano. Aí você começou, e eu fui na sua gravação do Netflix. Que maneiro. A gente pode falar sobre isso, claro será? Que pode sim. E eu achei muito legal, cara. Você achou maneiro? Eu achei muito maneiro. Gostei muito quando você fala que quando você tá sem material, você vai lá pra tá bom. dá pra gente falar dessa piada. É porque assim, como o meu formato de piada é storytelling, então eu conto não só minhas histórias, eu conto histórias de outras pessoas que contaram pra mim, que viveram coisas comigo. Então, tem um punch que eu fiz que eu não sou comediante, eu sou fofoqueiro. Porque é isso, né? Eu não sou comediante, eu sou fofoqueiro. Eu vejo o que tá de errado lá e conto pra vocês, entende? Então, não tinha que me chamar de Thiago Ventura, tinha que me chamar de minha vizinha, entende? Eu entro nessa onda. Cara. Só que você não acha, ô Moa, que tem que se falar mais disso mesmo? Não. Conta a sua experiência, né? O que aconteceu? Qual que é a sua verdade, entendeu? Independente se ela tem uma mensagem ou não, tu tá sendo sincero na comédia que você tá fazendo? Porque várias vezes, por vários vídeos, eu não tô sendo sincero. Entende? No momento de amadurecimento, no meu solo eu sou sincero 100%. Agora no vídeo que eu quero que as pessoas venham... A gente conversa muito sobre esse lance de... a galera lá de fora não posta vídeo que nem a gente posta. Só que a galera lá de fora vive num lugar onde se fala de comédia há trocentos anos. Né? Se a gente não publicar conteúdo, ninguém vai falar de stand-up. Porque quem é do teatro odeia o stand-up, a gente tá tentando mudar isso aos poucos, que eles acham que a gente tá pegando lugar, que isso não é arte, etc. E então a gente não tem espaço. Ou a gente produz incansavelmente, quando eu falo incansavelmente é isso mesmo, porque eu devo ter de 6 a 7 horas no YouTube de conteúdo.
Caralho. Fora o Quatro Amigos, que a gente publica 3 minutos por semana. A gente tá na fila 103, 105, sei lá. Você faz 105 vezes 3, dá 315. Cada uma hora tem 60 minutos. 6, 12, 18, 24, 30. Mais 5 horas de cada um, mano. Então, eu tô cansado, amor. Eu preciso tirar 2 dias pra dormir, cara. Então, cara, isso eu imagino como que deve ser Já me falaram que você... Qual foi o maior número de sessões que você fez num dia? No dia, cara, acho que eu já fiz 6. 6 horas? 6 de 1 hora? 6, tipo, foi assim, ó. Eu fiz... Não, 6 shows. Eu fiz 4 shows solos em Guarulhos, 4 amigos e meu show solo no Frei Caneca. Isso é um esforço físico violento também, né? Eu tive problema de saúde, os caralho, né? Você teve problema de voz por causa disso, problema né? Tive problema de voz, de calo, né? Tive que começar a fazer inalação antes dos shows. Tive problema de crise de ansiedade também. Porque, porra, comecei a tomar muito energético, cara. Eu tinha que ficar acordado, eu tinha que escrever, tinha que fazer os bagulho. Eu tava puxando o bonde, tá ligado? Sim, é uma puta pressão também, E aí né? todo mundo começou a puxar o bonde junto, entende? Comecei e a galera falou... Mano, já contei pra todo mundo, né? Porque eu sou muito a favor, tipo, de todo mundo crescer junto. Tanto que a gente se ajuda pra caralho, pelo menos a nossa geração, assim. Isso foi uma diferença da geração. A gente conversa, a gente é mesmo do pensamento de... Morar Deu junto certo pra mim. também, né? A gente Igual. mora junto. Esse prédio aqui mesmo tem que ser citado, entendeu? Sim. O que a gente chama de Comedy Tower, né? Que a gente tem 7 comediantes morando no mesmo prédio. Moram 4 aqui e moram 8, né? E moram 4 lá em cima. Então, porra, a gente conversa de comédia full time, tá ligado, cuzão? Então é poucas ideias, a gente estudando e essa doideira, cara. Ficava mal. Eu lembro que o dia que eu fui divulgar meu show na rádio, eu falei pro meu produtor, não, pode me deixar aqui que eu atravesso. Tive que subir uma rampinha. Dei um piquezinho. Moleque, apaguei, coloquei a mão no chão, falei, mano, vou desmaiar. Tive que ir pro médico fazer bagulho de eletrodo do caralho. É porque a gente come muito mal também, né, moa? Quando você tá nessa transição de você ser uma pessoa que tem os horários que eu vou dizer aqui como normais, né? Que é de você não dormir de dia e dormir de noite. E quando você muda pra notívago, começa a dormir tipo 4, 5 da manhã, 6 da manhã. Se você não tem uma alimentação regrada, você se fode. E eu me fodi. Cara, e é doido isso, né? Tipo, teve toda essa galera querendo te assistir e não dá pra dizer não, né? Não, tá maluco? Fora que tem que atender a galera, né? Os caras falam assim, não, ninguém atende. Não, tem que atender, mano. Tem que falar com a galera, tá ligado? Tipo, mano, ficou 300 pessoas. Mano, vamos dar um jeito de fazer foto com todo mundo. Tá ligado? Tem que... Mano, não tinha ninguém. Moa, eu conto no meu show. Eu fiz show por anos. Eu falo assim, galera, eu faço 10 anos de comédia. Tenho 10 anos de comédia. Vocês estão colando comigo tem 2 anos e meio. Nesses 6 anos e meio, onde é que você estava, entendeu? Porque eu tava me fudendo, galera. Porra, eu me senti sozinho, entendeu? É o que eu falei pra eles. Eu me senti sozinho mesmo. A gente fechou pra 3 pessoas, cara. Tinha 5 no grupo. Imagina, no grupo tinha 5 pessoas, na plateia tinha 3. Eu faço shows assim. tô nessa fase. É muito dolorido, mas é o que eu falo, né? O teatro é a diversão. O bar é o trabalho. Porque no bar que você aprende a fazer comédia de verdade, cara. Lições duras até demais, né? Duras até demais. Eu já vi muita gente chorando, amor. Chorar, eu não cheguei a chorar ainda não, mas... Porque eu não falo choro. O choro que eu digo não é aquele de lágrima. O choro que eu digo é de lamentação, de ódio, de... Puta, fui fazer o show, esperei a semana toda pra fazer o show e foi um bêbado e me atrapalhou o meu show inteiro, eu perdi o time das piadas. A pessoa não tem noção do que significa comédia pra gente, tá ligado? A galera não tem noção. E nem quão frágil o a gente ecossistema, teve que né? E convencer um dono do bar que a gente ia trazer um bagulho chamado stand-up comedy que ele nunca ouviu falar. Ele quer saber de Brahma, irmão. Quer saber de espetinho. E aí a gente convence o cara, abre a porta do cara, coloca 30 pessoas no local. E a apresentação é uma bosta, moa. Dói muito, irmão. Eu já passei tanto por isso, cara. Esse invés de dinheiro que eu... Hoje em dia acho que não tem tanta gente que entra muito iludido no stand-up, assim, que pela galera que eu vejo começando agora, que a galera já tem noção, assim. Já tem noção que é difícil. Que é difícil. Não, quando eu falo difícil mesmo. Tipo, se você tiver 2 shows por mês, você vai tirar, tipo, R$250.
E você ter 2 shows por mês no início É uma treta. pago ainda, é muito difícil. Uma coisa que é legal deixar claro, obviamente que já foi contado isso, mas só pra explicar. Se você é open mic, você tem 5 minutos e você não recebe. Se você é canja, você tem até 10 minutos e você não recebe. Você só vira convidado depois que a canja que você fez foi realmente muito boa, a ponto de você virar o convidado. Aí você faz 15 minutos de stand-up e a partir daí que você começa a receber. Então a vida de quem começa é muito escrota. Por isso eu acho todo mundo... Que o comediante é muito parecido, todo mundo, né? Todo mundo. Quem tá disposto a... Por mais sejam de lugares diferentes, de realidades diferentes, a loucura de querer um negócio desse, aceitar passar por isso. Você se humilha, né? Porra, Cara, eu sou um cara que faço acting. Você é setup punch, né, amor? Você não tem noção o que é fazer um acting e não funcionar. Você movimentou o seu corpo inteiro e ninguém riu nem um minuto. É um constrangimento muito absurdo. Por isso que quando entra um arregaço, que aí atinge todo mundo, entende? Só que Jim Carrey, vamos deixar esse papo. Jim Carrey, a gente só vê o êxito. A gente não vê quando ele erra. Entende? Porque a gente não tá no barzinho, a gente não tá no teatro pequeno, a gente não tá no experimental. E quando erra, cara, você pode ser o cara mais experiente do planeta. Você sente. Nossa, eu vi o Jim Carrey falando que a primeira vez que ele testou aquele negócio, ele faz esse Ventura de falar com a bunda, que ele abaixa e afasta as nádegas e começa a falar, foi terrível, assim. Foi horroroso, né? Foi assustador. Ele falou assim, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Nossa, eu sinto um gelado na minha barriga só de pensar. Minha nossa. É porque assim, ó, se você é setup punch, se você dá o corpo da piada e entrega a piada, assim não funcionar, você já tem outra. Sim. Agora, se você começa o acting, e esse acting dura 15 segundos, moleque, são 15 segundos de naufrágio, entende? São 15 segundos de avião caindo. É muito doloroso. Aí chegou um momento que A Culpa do Cabral apareceu. Vocês estavam. Você já estava mais conhecido? Foi assim. Começou. Depois do Riseré teve o Retirantes, aí terminamos com o Retirantes. E aí começamos 4 amigos num teatro de 80 pessoas. 80. E aí a gente tinha que colocar 30, a gente botava 12, 17. A gente e 4 amigos ficou por muito tempo devendo dinheiro, assim. A gente tinha, vamos supor, a pauta do teatro é 500 conto. Tô dando um exemplo, tá ligado? É 500 conto. Aí a gente ia ficar um mês, então são 2 contos. São 4 semanas. Então a gente pegava do nosso bolso. 4 moleques, a gente dava R$500 cada um pagava um dia. E nossa obrigação era recuperar os 2.000. Porque a gente só queria fazer comédia. Não, nem lucro, né? Recuperar só. A gente nunca falou de lucro. A gente falou, não existe lucro. Existe comédia. Se a gente consegue ficar 1 ano no teatro, a gente consegue mudar o nosso jeito de fazer comédia. A gente consegue ter periodicidade, a gente consegue começar a colocar os novos gatilhos que a gente está tentando dominar. Então, a nossa obrigação era sobreviver. Não era ter luxo, não era ter comer, ter uma van que leva a gente hoje, tá ligado? Não, a gente nunca pensou isso. A gente pensou, vamos sobreviver à era das vacas magras, entende? Porque se um dia a gente for bom, a gente vai ser merecedor de. E aí a gente ficou por muito tempo, cara. Aí até que a gente mudou pro Santo Agostinho, começamos a fazer as coisas, os vídeos começaram a estourar, 4 amigos começou a fazer, as coisas começaram a aumentar, e aí surgiu a Culpa do Cabral, que aí ajudou todo mundo, né? Aí a Culpa do Cabral tá sendo sucesso, muito boa pro stand-up também. É um sucesso, a Culpa do Cabral é um sucesso. Sabe qual que é o sucesso do programa? É porque todo programa de televisão tem roteirista. Nós somos nossos próprios roteiristas. Eu tenho tipo assim, 2 amigos que a gente conversa as ideias. Eu falo, galera, olha só. Hoje o tema do programa vai ser esse, os quadros são esses. Pra onde que a gente vai com as nossas piadas? Eu tenho piada disso aqui, eu tenho piada disso aqui, disso aqui. O que vocês trouxeram daqui? Então, a gente tem o roteiro montado, a gente improvisa muita coisa, só que os outros comediantes não sabem o que a gente vai falar. Por isso que é engraçado. Porque a gente preparou pra plateia e pros amigos. Entende? Então, quando o Nando zoa todo mundo, o Nando sabia que ele ia zoar. Só que eu não sabia que o Nando ia me zoar. E aí, quando ele já veio preparado, deu uma porrada pra quem tá assistindo. Então, eu acho que o sucesso da Culpa do Cabral é ter essa colaboração e deixar o ego de lado de que eu não me importo que você vai brilhar comigo, porque mais que eu. Porque quando você brilha, quem brilha é o todo. Sim. Entende? Então, a gente sabe que o grande destaque do programa é o Rafael Portugal.
que ele domina a parada. Então a gente vibra toda vez que ele acerta uma piada. Então quando a gente acerta também, ele tem essa hombridade, ele tem essa educação, tipo, de vibrar com a gente se ajuda. E o Fabiano Cambota é um puta de um mentor, mestre de cerimônias ali. E aí tem potências, né? Que é o Nando Viana, o Rodrigo Marques. E a gente, porra, tá feliz pra caralho. Porra, que maneiro, cara. Tem um vídeo que... Tem um fenômeno que eu acho que acontece com um comediante quando ele toma um patamar assim grande de ter muito público e das pessoas querendo assistir, que é o perigo até de, por exemplo, de baixar o nível do texto, sabe? Que é um negócio que eu vejo muito na Amy Schumer, por exemplo, que eu achava ela incrível. Caralho, eu ia te falar esse exemplo agora. Como a Amy Schumer caiu, né? Caiu. Diferente da Sarah Silverman, que eu acho que mantém uma qualidade muito foda de piada. Que eu acho que a Sarah Silverman não é tão popular. Então, mas ela não é popular, mas ela preza pela qualidade, entende? É muito, eu falo uma coisa pra você. Quando eu faço a fila de piadas, é muito difícil a gente tentar fazer o melhor. Porque a gente tem que pegar o melhor pra fazer no nosso show solo. Sim. O grupo só existe por força, entende? Todo mundo tem que entender que o stand-up ele é único, ele é individual. E aí a gente une força para que essa força consiga ser passada para todo mundo. Tanto que quando a gente vai para uma cidade, vamos supor, fomos para Curitiba. Aí a gente vai com os 4 amigos. Só que todo mundo vai voltar com o show solo. Entende? Porque todo mundo entende que o stand-up é individual. Então, quando eu vou fazer fila de piadas, tem coisa que eu faço que é de piada, que é de gatilho que eu não gosto mais de usar. Só que eu sei que é funcional. Então eu tenho que fazer para aquilo. Então ali eu jogo material que eu não gosto tanto, entende? Mas quando a pessoa vai no meu show solo, eu tenho um material que eu tenho apreço. Lá eu faço a piada por conta do quadro. Eu falo, bom, então eu vou contar essa história aqui por conta do quadro. Aí, a partir do momento que eu acerto uma história, eu pego essa história, abro a piada e tento fazer o meu storytelling, entende? Sim. Então, cara, pra fazer 103 conteúdos semanalmente, sem falhar nenhuma, você tem que entender que você tem que ter uma fábrica de piada dentro de você, ou senão você não faz. E esse processo de... eu lembro quando eu te conheci, eu fui falar. O Sandro Rover falou que você era muito bom de memória, assim. Você tinha essa facilidade para lembrar as coisas. Eu não escrevo, que eu não tenho. Mas você não chega a escrever? Não escrevo, Eu escrevo tópico. Caralho, só tópico? Só tópico. Só tópico eu tipo assim... Vamos supor, hoje eu vou falar sobre Deus. Então, eu anoto o porquê que as pessoas não dão risada de piada de Deus. E aí eu falo, medo de morrer, é porque é blasfêmia, porque isso e aquilo. E aí, com cada trecho, eu estabeleço uma média de piada. Cada trecho tem cerca de 3 a 5 piadas. Quando é um storytelling, eu deixo ela grifada. Porque eu sei, bom, então aqui eu tenho de 3 a 4 piadas que eu já decorei. Aqui eu tenho storytelling, volto. Aí eu tenho essas ordens e vou embaralhando. Só que é difícil eu fazer letra por letra. Quando eu aprendi a memorizar, quando eu escrevi meu livro, que eu registrei todas as piadas e eu registrei letra por letra e eu falei, nunca mais eu vou fazer desse jeito. E aí eu comecei a trocar ideia com outros comediantes e eu quero que vocês entendam que não é um padrão. Eu acho que o padrão é o que é aceitável pra você. Você acha Se você acha que é melhor setup punch, faça. Se você consegue guardar por tópico, guarde. Mas seja sincero, entende? Quanto mais sincero com o processo criativo, mais sincero com sua comédia. Eu acho interessante, tem um vídeo que você postou sobre censura. Sim. Que você falou que em algum momento você vai falhar como comediante para a plateia. Sim. E que você ia testar eles. E eu acho isso um ponto muito, muito maneiro, assim, porque tipo, você criou um estilo ali seu. As pessoas esperam ouvir coisas daquele jeito. E como que você muda disso sem... Eu imagino que determinados assuntos que você faz, você pode incomodar a plateia, né? Cara, o próprio conteúdo agora que eu tô fazendo sobre Deus e maconha, entende? Cara, eu sou um maluco que eu questiono as coisas, entende? Eu gosto de questionar. Eu acho que daí que sai muita coisa de inspiração. E eu tava lendo um livro chamado Sapiens, e eu já tinha algumas dúvidas, e aí fala sobre a evolução humana, e hoje eu falo o meu ponto de vista sobre Deus, entende? O fato de acreditar ou não, o fato de como as pessoas veem, o fato de eu achar o fanatismo a maior burrice do planeta. E quando eu paro de falar de pipa, quando eu paro de falar de coisa de identificação,
pra começar a colocar minha piada, é porque estou amadurecendo para isso. Sim. Entende? Eu não consigo acreditar que o George Carlin começou falando todas aquelas maravilhas, entende? Eu não consigo acreditar que o Bill Hicks começou falando só coisa maravilhosa. Não, eles começaram na merda também. Eles tiveram que... É o que eu digo. Existem muitas pessoas que já querem começar fazendo uma parada, sendo que eles não entendem o básico. Eu sou um desses caras. Então, é o que eu fico perguntando. Você domina todos os gatilhos, você entende qual que é a comédia. Quando você entender, tudo vai ficar tão mais fácil pra você, entende? Você fala, eu consigo fazer desse jeito. E qual que é o jeito que eu escondo? E é isso que eu acho que deixa as pessoas um tanto quanto confusa. Porque pra mim foi mais fácil dessa forma. Eu tive que aprender, não que eu aprendi todos, mas eu aprendi a maioria pra eu conseguir saber fazer comédia. E agora, conversando, trocando, eu percebo, porra, se eu faço de uma outra forma, vai ser melhor, entende? E aí eu acho que é isso. Quando você tenta fazer sem referência, eu acho maneiro. Mas eu acho muito arriscado, mano. Tá ligado? Eu acho muito arriscado. Eu falo, caralho, você já tenta desse lado? Que maneiro, porque eu demorei muito pra chegar até essa conclusão, entende? É um negócio que muita gente que começou comigo passou, de ser fã desses caras, ser fã do Bill Hicks, que são comediantes mega polêmicos, e achar que a gente já consegue fazer isso desse jeito. Porra. Estamos acima por fazer desse jeito. Eu errei na pele, cara. Vai parecer uma brisa agora, mas vamos lá. Eu sou muito fã de Naruto. Você gosta de Naruto? Assisti a primeira... Você sabe o que é o Sharingan? Sharingan é o olho do cara. O Sharingan é quando você consegue copiar, né? O poder do outro. O Sharingan você vê qual que é o poder, vê qual que é o ponto fraco, você consegue copiar. E eu sempre achei que eu tive isso. Se eu vejo você andando, eu consigo imitar você andando. Se eu vejo você fazendo uma piada, eu consigo entender como você chegou nesse raciocínio. Então, eu acho que eu consigo absorver. Quando eu vi Anthony Jeselnik, eu só queria fazer piada de humor negro, cara. Eu falei, essa comédia é a comédia que eu mais amo na minha vida, eu preciso entender. Só que é um grande erro da nossa parte achar que teremos aceitação de primeira. Não teremos, mano. Porque a gente tem que entender, acima de tudo, não só de comédia, mas como de mercado. O nosso mercado não é nem um pouco parecido com o mercado lá da gringa. Será daqui 10 anos, 5 anos, mas por enquanto não é. Infelizmente, teremos que fazer coisas que a gente não quer para que depois a gente acerte nas coisas que a gente deseja, entende? Então é isso que eu falo pra você. Porra, você acha que é fácil pra mim escrever piada semanalmente? Não é. Eu entrego os melhores punches da minha vida? Não entrego. Porque eu sei que é difícil pra caralho. Só que no meu show solo, eu tento fazer a parada que eu me garanto, sacou? Mas eu tenho que entender qual que é o mercado. O mercado precisa saber o que é. O mercado precisa entender os primeiros gatilhos. A comédia stand-up evolui quando a plateia entende o que é a comédia stand-up. Um exemplo do que eles não entendem. Esses dias o cara chegou pra mim e falou assim, porra, Thiagão, fui no seu show, cara, e você ficou falando sobre maconha e Deus, você ficou falando sobre a tradicional família brasileira, você ficou falando sobre outras coisas. Porra, eu queria que você falasse de infância. Só que qual que foi o momento que a plateia não entendeu que eu faço as piadas que eu quero e não aquelas que eu vi? Entende? Sim. Quando eu fiz o texto da pipa, quando eu fiz o texto do bagulho, eu queria falar sobre aquilo. Eu achei realmente muito engraçado aquele raciocínio e eu fiquei muito fissurado em ninguém ter falado disso ainda. E aquele foi um boom na minha carreira e eu parei de fazer porque acabou, gente. Acabou, o ciclo acabou. Eu tenho que seguir. Qual que é a minha rotina hoje? Hoje, mano, eu me descobri um estilo de vida como maconheiro que eu quero levar pra minha vida inteira. Como é que eu vou dispensar isso? Como é que eu vou parar de falar isso só porque não te agrada? Entende? Entendo. Mas pra falar isso hoje, eu tive que tentar entender. Uns 10 anos ali atrás também pra como falar isso e como chegar nesse... Isso... E ainda faço mal, viado. Não faço bem não, vai demorar muito. Sem nada da vida, cara. Mas é muito da evolução como artista, né? O negócio que você falou que a galera do teatro não reconhece o stand-up como arte, mas tem essa parada de se conhecer que é muito importante, né? Pra caralho, amor. Você vai quebrando várias barreirinhas, cara, descobrindo coisas pequenas. Ontem mesmo eu tava sentado aqui, né, onde que a gente tá conversando agora, gravando o podcast. Eu tava conversando com o Léo Ferreira, e a gente foi conversando, e eu tô tentando sempre passar como que eu crio acting, tá ligado? Eu sempre tento fazer isso. Quando a gente ensina uma parada, a gente aprende mais sobre isso. Sim. Porque a gente consegue passar o conhecimento, entende? A gente sempre passar pra frente, nunca guardar. E quando eu tento falar assim, caralho, como é que eu crio acting? Porque não é possível que venha, e vem muito no flow,
Mas eu tenho que entender como veio. E aí quando eu cito, como por exemplo, aí eu peguei o voo pra Miami, vou dar um exemplo aqui, eu peguei o voo pra Miami, mas eu tava muito feliz. A partir desse momento, o meu act já é, como que eu posso provar pra você que eu estou indo pra Miami e estou feliz? É esse corpo que eu quero, entende? É Sim. esse punch, é isso. O setup é eu puxar e o punch é o corpo. Eu tenho que pensar isso, essa métrica. Só que ao invés de eu colocar um setup punch falado com linhas escritas, é com o corpo, é com outra coisa. Então, eu não consigo meio que entender 100% como eu faço, entende? Porque há 10 anos. Há 10 anos. Eu faço inconsciente. Eu fiz. Mas é muito difícil saber, cara. Há 10 anos que eu tento entender as coisas. E não consigo entender tudo ainda. Eles dizem que você vira um comediante bom com 15 anos de comédia. Cara, mas a partir do Imagina momento que você isso. não consegue entender as coisas de como você faz ainda, você tem a métrica, você sabe o caminho a seguir. Só que você até se surpreende às vezes. Nossa, caralho, que legal que eu pensei isso, maneiro, né? Isso é tudo a bagagem que você tem. Só que se você entende que você demora a criar, como que você quer que a plateia seja a mesma plateia da gringa, sendo que eles não sabem nada? A plateia não sabe quem é Richard Pryor. E a partir do momento que a plateia não sabe quem é Richard Pryor, como que você vai passar a melhor comédia possível? Tentando. Só que, mano, temos que falar mais sobre comédia. Por isso que é importante esse podcast, entende? Sim. Para que as pessoas que são interessadas de comédia tenham mais conhecimento para que elas passem para outras pessoas. E comediantes, que é da parte do underground, que já tem uma referência, tipo o Bill Hicks, tem uma referência diferenciada, que eu nunca tive essas referências. Minhas referências eram o nacional, cara. Sim. Entende? A galera que olha pra mim e não entende quem eu sou, é porque não consegue ver de qual referência que eu mamei, tá ligado? Depois de muito tempo, eu não sei inglês, cara. Depois de muito tempo que eu fui ter acesso. Aí quando eu tive acesso, eu já vi que a galera tava na frente. Eu falei, caralho, mas por que agora eu consigo entender tão rápido? Porque eu tive que passar por aquilo. Passei pelo bar, passei pelo show de 3 pessoas. Entende? Então eu acho que tem... Tudo isso que a gente aprende, Mo, é um grande ciclo. E a gente tem que passar para a plateia. Quando a plateia escuta um podcast que você grava com N pessoas, elas adquirem conhecimento. E com mais conhecimento, com mais plateia sabendo o que é, mais fácil de pessoas que já têm referências fortes vingarem, entende? Sim. Eu acho muito bom isso. Você falou que eu bati na tecla da comédia alternativa por Tem muito que bater, tempo. mano. Tem que bater de tudo. Mas é aquele negócio. É mais fácil fazer uma galera que tem as mesmas referências que você rir, né? Claro, com toda certeza. Só que essa galera não tá disponível o tempo inteiro pra você contar piada. Uhum. E é o lance, tipo, a ida pro convencional e tentar funcionar lá e se torna um comediante melhor também no ramo que você tá querendo. Você vê o Léo Lins falando de humor negro e lotando teatro, cara. É. A comédia deu um passo gigante, meu irmão. A comédia deu um passo gigante. É muito doido estar vivendo essa época. Hoje em dia, eu não consigo entender se é mais fácil ser open hoje ou antigamente. É muito complicado comédia, cara. Eu acho que os dois lados têm prós e contras, né? assim. Porque antigamente não tinha lugar nenhum pra fazer. Hoje tem. Tem, mas precisa de amigo. Ter 5 Também. amigos. Porra, tomara que não seja essa realidade. Não, acho Porque eu tô muito dentro de shows, eu não consigo ver. Às vezes eu fui num bar. Lá no Salam Aleikum. Fui lá no Salam Aleikum ver os Open. E aí, porra, chamei uns 3 já, foram abrir, já uma galera já foi abrir meu show. Porra, maneiro. É ajudar o próximo, caralho, pelo amor de Cristo. Tem que ir lá falar com a galera. Sim. Entende? Tem que ir lá falar, galera, olha só, porra, maneiro, não foi maneiro, tamo junto, não tamo junto, entende? Isso é uma coisa... Como te ajudaram quando você começou, você ajuda muito a galera agora também, né? Eu tento, né? E o Jokes é um negócio legal que vocês fizeram do... O Jokes é inspirado no Def Comedy Jam. É isso, o Jokes é inspirado nisso. Só que o Def Comedy Jam tem as suas especificações e o Jokes tem as suas especificações. Eu pensei o seguinte, como que eu posso fazer a galera que tá começando ter um pouco mais de visibilidade, porque eu sei que é uma treta. Aí eu falei, bom, eu vou pegar meu público e vou colocar eles pra fazer, mano. E virou pra caralho. Um vídeo de 1 hora e pouco, quase 1 hora e 15, com mais de 1 milhão de exibição, ajuda todo mundo, tá ligado, cuzão? Então,
O Jokes é um bagulho que me dá muito orgulho. O segundo tá com 300 mil e é maneiro pra caralho. A galera recebendo mensagem. Você vê os meninos com mais seguidor. Só agrega, cara. Então, é um bagulho que eu quero continuar muito ainda com o Jokes. E o que você planeja agora? Os próximos passos? Tá tentando sobreviver apenas? Cara, ou... na verdade é só sobreviver. Só sobreviver. Só tento sobreviver. Só tento me manter forte. Ajudar quem eu puder. Não tenho pretensão nenhuma de outra coisa. Só fazer stand-up. Posso fazer uma pergunta pra você, pra gente entrar no debate? Você acha que se os donos de comedy club entendessem de comédia, não apenas de negócio, a gente teria um mercado melhor? Cara, essa é uma dúvida. Você vê na gringa, os casos dos grandes comedy clubs eram... Sempre tinha uma pessoa, assim... Sempre. O dono do comedy club entende disponível tudo. pra... O próprio comedy seller, a galera sabe quem é que vai fazer show, sabe quem tem um punch bom, quem é que não tem. Entende? Eu ainda acho que a gente vai viver uma era onde os comediantes são donos de comedy club. Escuta o que eu tô te falando. O Patrick tá trazendo e é por conta isso. desse moleque. Que é por conta do Patrick. Que isso é Tem muito que saber. interessante. Não, tem que saber isso. Tem que saber isso. O Comedians é muito importante. Rafinha, Danilo, é muito importante. Só que o Clube do Minhoca... Porque tem vários, né? Tem o Beverly, tem uma porrada. O Hilários, tem um monte. Só que o Clube do Minhoca... Vou dar uma declaração aqui agora. Declaração. Tan, taran, tan, tan. Fiz a vinhetinha e tudo. O Clube do Minhoca vai ser a nova esperança de casas de comédia no Brasil. A gente não precisa casas lotadas com 500 pessoas. A gente precisa de, a cada canto que você vá, a cada bairro que você vá, tem um lugar cheio de 80 pessoas. Se a gente tivesse 50 pequenos comedy clubs, a gente tinha muita gente boa fazendo. E seria melhor para os comediantes Porra, melhorarem tá também, né? Outra coisa, você, cara, não ia precisar ter 1 milhão de seguidores, você ia precisar ter 10 mil seguidores pra lotar 50 pessoas, cara. E isso dá pra aumentar o cachê de todo mundo, dá pra fazer a comédia evoluir, sacou? A gente tem que se proteger, amor. Tem que se proteger pra caralho. São tempos difíceis. São tempos de... Puta que me pariu. Ó, eu falo um negócio pra você. Hoje, eu vivo um momento de abundância, tá ligado? Faço shows lotados, tô com 4 amigos, tô com a Copa do Cabral, a maioria dos raios que tá acontecendo tá caindo tudo nesse prédio, tô muito feliz. Entende? Só que o tempo inteiro eu não me deixo enganar. Morra, não dou mole. O tempo inteiro eu tô olhando e falando assim, vai acabar. Cedo ou tarde eu vou decepcionar vocês. Vai acabar. E eu tô preparado pra voltar a fazer show pra 20 pessoas, pra 15, não me importa. Ou trabalhar num banco, né? Acho que não. Não. Prefiro virar mendigo continuando com as piadas. Juro pra você, não tem como voltar pra aquele lugar mais não. Cara, mas isso é uma coisa que eu vi uma mudança no... A plateia do Minhoca é uma plateia muito fã de comédia, Muito né? fã de comédia. E é um intimista, né, amor? É. Quando você tá no intimista, você se sente especial dentro daquele negócio. E aí quando ele vê o que eles podem chamar ou não de grandes comediantes, indo fazer um show para 80 pessoas, eles entendem que não é só negócio, não é dinheiro, não é pagar as contas, é fazer comédia, entende? Sim. Né? Tipo, porra, todos os shows que eu fiz no Clube do Minhoca, e eu quero continuar com isso hoje, eu nunca recebo, tá ligado? Eu sempre distribuo entre as pessoas que vão fazer. Eu tenho um programa chamado A Banca do Bingão, que eu levo sempre 4 comediantes, e eu não pego, cara. Eu pego toda a bilheteria e dou pros moleques. Porque os moleques têm que sobreviver, entende? É pra isso, mano. Eu sei que vocês vieram aqui me assistir, mas vocês não acharam do caralho esses moleques? Sacou? Com mais comedy club assim, moa, a gente gira mais. Entende? Imagina que tivesse 20 shows que desse R$250. É 5 mil, mano. Mas não tem 20 shows. E tem, sei lá, 400 comediantes querendo fazer show. De 400 tem 100 bom. 50 ótimo. 30 excelente. 15 com qualidade em tudo quanto é canto. Estourado, 5. Atenção você que tá escutando esse podcast. Comédia é uma das coisas mais difíceis que eu já conheci e tento fazer até hoje. Não se enganem achando que é muito fácil fazer. É o que eu digo, né? Eu não sabia o que era depressão antes da comédia. Puta, cara, isso é um belo assunto pro podcast. Já conversamos muito sobre isso aqui, ó. Tem até uma página sobre a depressão aqui. É muito doido isso, né, amor? Cara, caralho, como dói, né, cara? Meu Deus. Tem uma história, assim, que eu acho muito boa que no interior da Bahia tinha um psiquiatra lá que
sempre tinha alguém triste, ele recomendava pra ir no circo pra ver o palhaço. Pra ver o né? palhaço, é. Aí um dia chegou um cara lá e falou assim, tô muito triste, doutor, será que eu posso fazer alguma coisa? Vai no palhaço. Aí ele falou, palhaço sou eu, senhor. Exato. Essa história é linda. Parabéns por lembrar dessa história. Essa história do palhaço é o tipo caso de... Como que você diz pra mim que você faz comédia, mas a comédia é triste? É que você só vê quando a comédia funciona. A tristeza que um comediante vive pra tentar fazer você rir é muito escrota, sabe por quê? Porque você tem que rir sempre. Só que nem sempre a gente vai conseguir fazer você rir. E quando você não dá risada, a gente se sente um bosta, sabe por quê? Porque assim, ó, imagina que todas as vezes que você bate um pênalti sendo um jogador de futebol exemplar, você erra. Cedo ou tarde você para de bater pênalti. Sim. Só que você pode contar com outra pessoa pra bater esse pênalti no seu lugar. Agora imagina que ao invés de você ser um jogador desse time, você é o time. E você todas as vezes erra. O time acaba, cara. Quando você entra no palco e você vai mal. É o que eu falo, né? Parece que você tá tomando um suco de moeda de R$1. Fica um gelado no corpo, cara. Dá uma vontade de chorar da porra. Cara, mas você acha que essa recorrência tão grande, ela vem da tentativa da gente se conhecer, da gente se descobrir? Também, mano. Eu acho que a gente vai mexendo nos cantos muito escuros, né? Muito obscuro, é. Ah. Eu vou até abrir uma parada aqui. Na minha infância eu passei algumas coisas meio estranhas no relacionamento com meu pai, tá ligado? E eu lembro como se fosse até hoje, eu conto no Só Agradece esse trecho. Eu falo que quando eu tinha 8 anos, eu ia ter minha primeira festa de aniversário. E por conta de dinheiro, estresse e um pouco de egoísmo do meu pai, ele falou algumas coisas pra minha mãe que eu escutei sobre não dar essa festa, porque ele não se portava e etc. Que me machucou muito, assim, por ser criança e ser fã do meu pai e escutar uma parada dessa. Tipo, eu tenho um relacionamento maravilhoso com os meus pais, mas dentro da minha infância, o nada que você tem na cabeça, entende? Quando você não tem nada na cabeça. E aí você escuta uma parada triste e depois de 25 anos você resolve contar isso e você se sente bem, é quando a comédia faz ainda mais sentido pra você, sacou? Quando eu no meu show solo, quando eu falo disso, que é eu tinha até um pouco de medo de falar pras pessoas, porque eu odeio ficar triste, tá ligado? Eu odeio ficar mal. E quando eu transformo a tristeza de um fato real pra comédia, as pessoas sentem, entende? Eu recebo bastante jeito comentário de se reparar, assim, das pessoas agradecendo por eu ter sido verdadeiro, sacou? Então, é muito doido, cara. Muito doido. Comédia é uma parada realmente muito, muito, muito bonita. É muito bonita. Você assistiu o documentário do Gary Shandling? Puta que me pariu. Deixa eu ver se aqui tá tocando a campainha, mas o Nando vai... Boa. Volta. Que aí qualquer coisa... Você assistiu esse documentário do Gary Shandling? Não assisti. Ouviu falar dele? É de um... Eu acho que você vai se interessar muito. É de um cara... É o cara que faz o texto de religião pras crianças? Não sei. Ele é um cara muito fantástico, um comediante da época do Seinfeld. Maneiro. E ele tem um lance que ele usou a comédia de um jeito meio zen, assim, como uma forma de autoconhecimento e de ser a melhor versão dele mesmo. E ele morreu tem uns 2 anos e a HBO fez um documentário de 5 horas sobre ele. De 5 horas? 5 horas. Fantástico. Nossa, assim. preciso ver muito isso. Fantástico. Será que os moleques daqui estão sabendo desse documentário? O Luca já assistiu. O Lucas já assistiu? Fala com o ele. Camejo eu sei que gosta muito desse. Foda. Mas é um cara meio obscuro aqui mesmo. Eu conheci ele quando ele morreu. Não eu tinha ouvido Mas falar. é um cara, assim, excepcional. É uma parada que eu não me importo mesmo, é de não saber, entendeu? Não, Aliás, claro. eu adoro quando os moleques saem um especial novo, que os moleques falam, realmente esse especial tá muito ruim e eu não vi, eu nem vejo. Que eu falo, não queria me decepcionar, entendeu? Mas conta, por favor, o que esse documentário diz? Do autoconhecimento, é isso? Chama Os Diários Zen de Gary Shandling. Que ele era um cara budista, meditava e ele era meio que um guru dos comediantes. Então, que foda. Ele era amigo do Dalai Lama e... Caralho. Pô, se você é amigo do Dalai Lama, você consegue fazer qualquer texto, né? Cara. E é foda que ele é muito engraçado, a comédia dele, muito universal.
Uhum. E ele tem muito problema com a mãe dele e a comédia dele sempre foi muito sobre isso. Que ele até fala assim que a mãe dele era doida pra ter um neto, ele só não queria que ele tivesse um neto com outra mulher. Porque Caralho. ele tinha essa relação e ele tocou muitos comediantes, assim, ajudou muitos comediantes a lidar com a depressão, a lidar com essa procura que a gente tem maluca de se encontrar. E é uma coisa que eu recomendo muito, cara. Muito doido. Sempre que as pessoas recomendam alguma coisa, eu já me sinto, tipo, ansioso pra ver, assim, tá ligado? Porque a gente sempre vê muito mais do mesmo, e é muito bom, né, cara? Poder ver, assim, um documentário de 5 horas já me anima muito de querer assistir, tá ligado? Ele foi um cara bem foda, assim, pra comédia. Ele meio que inventou o que foi o The Office só existe por causa de um programa que ele tinha. Que foda. O primeiro foi britânico, né? O primeiro foi britânico, mas o formato, assim, meio comédia sobre pessoas e dificuldade delas de se relacionar e situações, foi de um programa que ele tinha. Puta, que maneiro, cara. Tô muito curioso. É bem maneiro, cara. Porra, eu já assisti 7 vezes esse documentário. Sou muito fã desse cara. Muito foda. Caralho. Amor, por favor, me indique mais coisas, cara. Vou te indicar, cara. A gente tem que beber de mais fontes. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha do Dimitri Martin? Cara, eu acho ele... Eu não gostava do especial que ele tinha no Netflix, aquele antigo. O primeiro, o antigo, né? Mas aí eu conheci o trabalho dele por álbum Sim. no Spotify, assim. Spotify. E eu ele faz gostei muita coisa, muito, né? cara. Cara, ele é um maluco bem... Esse último especial dele eu achei de caralho. Eu vejo aqui no Brasil, eu vejo que o Patrick bebe muito da fonte, tá ligado? Sim. Que eu acho maravilhoso. E é o tipo de comédia que eu me interesso em ver, mas não me interesso tanto em aprender, porque eu acho muito bonita, tá ligado? Muito bonita. Bem artística, bem pensada. Bem artística. Em contrapartida, tem um cara chamado Bull Burnham. Sei. Gosta? Gosto, mas não nessa esfera de diferentes, assim. O acho primeiro que passa dele muito. eu gosto. Eu acho que passa muito. Eu acho genial. Consigo entender. Mas eu acho que passa um pouco de stand-up, assim, tá ligado? Eu gosto de stand-up mais convencional mesmo. Não tem jeito, não tem jeito. Tem muitos... A gente tinha falado da Hannah, do Nanette lá. Eu tenho um especial Netflix que eu gosto muito mais, assim, que é o da Tig Notaro. Sim. Acho Só que até por ser uma comediante... Posso te falar? Eu acho que cara, até vou... Por favor, não me interpretem mal, porque eu não sou o conhecedor árduo da Tig. Só que aquele especial, quando o CK divulgou no Twitter, gente, está acontecendo algo notável aqui, que a Tig estava falando sobre a situação do corpo dela com câncer, etc. Aquilo lá foi maravilhoso. Sim. Só que criaram muita expectativa. Que é o perigo também, né? Puta que me pariu, eu assisti esse último especial, eu esperava que ia ser tão bom quanto o outro, tá ligado, amor? Não é... É por isso que eu acho. Você quer fazer seu especial de comédia? Faça. Só que você está gravando um show ou gravando uma obra? Tem que ver, mano, o que você quer fazer, entende? O que você quer fazer? Entende? Eu acho que assim, teve muita coisa ali que se ela tivesse mais tempo teria sido melhor. A gente é uma coisa que tem que ter essa vaidade, cara, eu acho. Então, que eu acho... Entregue o seu melhor. O lance do... Eu tenho... Agora, sei lá, eu tô com quase 3 anos. Nesse último ano que eu finalmente tô confortável no palco. Demorei 2 anos, assim, batendo a cabeça. Tem gente que demora 6 meses pra ter 15 minutos confortáveis, tem gente que demora anos, entende? É isso mesmo. E eu acho legal isso que você falou, de saber e ter maturidade de olhar e falar assim, agora tem tudo pronto. Tem muito comediante que não tem filtro e isso me irrita muito. Tem muito comediante que eu vejo ele e ele tá fazendo as piadas, não tem risada nenhuma. Ele desce, você pergunta, e aí? E ele fala, foi bom. Não foi bom, cara. Não é possível que você não tenha visto seu show. Não é possível. Cara, tem muita coisa que me irrita. Como, por exemplo, mais do mesmo. Ai, caralho, a gente não quer mais saber dessas coisas, gente, por favor. É sério que você vai entrar no palco
e fazer as piadas que seus amigos faz. É sério que você vai entrar no palco falando de corintiano, é sério que você vai entrar no palco falando de São Paulino, é sério que você vai falar sobre estereótipos, é sério que você vai falar sobre de onde que você veio, é negão, é japonês, é sério, galera. 2018, é sério. A gente vai estar nessa. Ai, caralho, é muito foda. Quando eu vejo as pessoas fazendo, como por exemplo, tem como falar de sexo de várias formas, tá ligado? Fazer o mesmo é o que a galera quer rir. Mas o que você tá confortável de fazer, sacou? Se você quer só entrar em ser um cara engraçado que nem o Chris Tucker, tudo bem. É isso aí, vai lá e faça a parada. Só que eu acho que o comediante tem que estar um pouco à frente do raciocínio das pessoas que não são. Caralho, a gente estuda isso daí, mano. Aí você entra no palco pra fazer uma piada que seu primo já faz. Porra, é sério, as pessoas estão pagando, irmão, pra te ver. É esse material. Deixa eu só entender. Você entra no palco pra fazer stand-up. As pessoas pagam tipo 20 pila, 60 pila, 30 pila, 50 pila. As pessoas pagam esse dinheiro pra ver você fazer esse conteúdo de merda. Mais do mesmo, clichê. Ai, cara, é sério? Sério que você não tem essa preocupação? Se você tá começando, eu entendo. Você mamar de fontes pra você entender onde que até o riso vai, você pegar time. Eu entendo, caralho, você tá começando. Agora, porra, você nem pensar nisso, nem pensar em mudar, não é cagando regra, tá ligado? Só que eu acho que acaba não ajudando tanto. É que o lance da busca também pelo material original, né? Nossa senhora. Por isso que eu falo, fale de você, irmão. Qual que é a sua verdade, tá ligado? Qual que é a sua história? O que você trouxe pra gente? O que saiu da tua cabeça? Sacou? Vai assistir, cara. Vai assistir gente. Vai ver show. Vai entender de time. Vai fazer as paradas. Vai escrever um melhor setup. Valoriza a porra do teu punch, entende? Abre a tua piada. Veja o que tá acontecendo. Eu não sou o melhor cara pra aconselhar, só que eu acho que eu queria motivar as pessoas a estudarem mais. Tem que ser curioso, cara. Tem que ser curioso. Tem que ser curioso. Vou assistir isso aqui, mas eu não gosto. Mas às vezes tem 2 palavras que o cara fala ali que faz um sentido pra uma piada sua que você fala... Caralho, acho que eu vou por essa linha. Aqui, uma outra linha que eu vi um cara falando de uma parada que talvez tenha um sentido de uma outra coisa que falou. Não que você tá copiando nada. Você só tá vendo outra perspectiva de vida, entende? Outra perspectiva, outro olhar, outra visão daquilo que é o mesmo. Você vê, tem várias pessoas que zoam torcida. Só que o Maurício Meirelles conseguiu fazer um puta texto falando do porquê que as pessoas de torcida são daquela forma. Entende que é o mesmo tema, só que você tá abordando de outra forma? Porra. Isso porque realmente... o Maurício fala sobre fanatismo, entende? Só que todo mundo tá falando, que o São Paulino é isso, que o Corinthians é isso, que o Palmeiras é isso. Cara, essas piadas todo mundo já sabe. Qual que é o novo dentro do velho? Quero saber, qual que é o novo dentro do velho, entende? É isso. Quando eu vou criar piada, eu tenho uma parada que eu escrevo pra trás, tá ligado? Já tá com muito tempo, né, amor? Não, tá de boa. Eu escrevo pra trás. Exemplo. Eu tenho uma piada, só que você tem que entender, pelo menos no storytelling, né? Quando você faz a sua piada, você tem que entender que toda a vivência que te levou a essa piada é o corpo dela. Exemplo. Eu tinha uma piada que era assim, já reparou que quando você tem medo de altura, mas você tá no play center, você vai mesmo com medo só para as pessoas acharem que você não é um cagão? Todo mundo tem essa identificação. Só que como é que eu cheguei nesse raciocínio? Eu cheguei nesse raciocínio porque eu tava lá. Eu vivi isso. Só que onde que eu vivi? Eu vivi na fila. Na fila de onde? Do parque. De qual brinquedo? Do Turbodrop. Como que eu cheguei lá? Através do ônibus do colégio. Como que teve esse ônibus do colégio? Porque alguém no colégio falou que ia ter excursão. Quando alguém fala que tem que ter excursão, pra quem que eu tenho que pedir? Pra minha mãe. Então toda a minha vivência é a comédia. Toda a minha história é o raciocínio, sacou? Então eu fiz aquela piada. A gente nem sabe como é que a gente fez aquela piada. A gente só fez. Mas a gente só fez essa piada pelo tanto de coisa que a gente viveu, tanto de coisa que a gente viu. Então quando eu vou contar um storytelling, eu olho pra trás sempre. Falo, tá, gente, eu já tenho essa piada. Só que o que vem antes dessa piada? Como que eu cheguei nesse raciocínio? Como chegar nesse raciocínio é o corpo da piada. Entende? Pense de onde veio essa referência. Por que você fez essa piada, entende? Por que eu fiz a piada de acabar a luz? Porque um dia acabou a luz na minha casa, eu saí de casa, a mulher viu que estava sem luz e perguntou, acabou a luz aí também? A partir desse momento, eu começo a pensar todas as coisas que acontecem quando acaba a luz. E foi aí que eu completo meu show.
Porque as referências que você tem é o corpo da piada. Porra, foda. Não tinha pensado assim. História é um negócio que eu evito fazer. Não, é. Mas é muito interessante isso que você falou. Nunca tinha pensado desse jeito. Então, mas a complexidade que é pra mim ver desse negócio, ela só tá dentro da minha loucura, tá ligado? Assim como você tá... A sua complexidade tá dentro da sua loucura. Você escreve um setup punch que eu olho e falo, meu Deus do céu, como é que você teve essa ideia? Sacou? Mas você sabe o quanto que você tá batalhando internamente pra sair algo produtivo. Por isso que o que a gente faz é tão bonito, amor. É bonito pra caralho. Porra. Maneiro, né? Belo papo, hein, Achei cara. que foi maneiro. Obrigado. Porra, Me chama obrigado mais a vezes, você. de verdade. Me Chama. amarro. Acho você um cara da hora e é sempre bom conversar de comédia. Porra, do caralho. Muito obrigado e... Pessoas, até semana que vem. Tamo junto. Falou. Bom, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá e Eu não tava vindo pra cá.